Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para brilhantar aí esse nosso momento de saúde pós-Covid, meio sombrio, esse ano de 2023 aí, que a gente está passando por uma baita dificuldade no cenário de saúde, mas que, se Deus quiser, a gente, pegando aí as cabeçadas dos nossos convidados, a gente consegue aprender e sair dessa tormenta de uma forma melhor. Hoje, uma super celebridade da saúde, uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, acho que grande parte do cenário da saúde tem isso, se não toda a parte, né? Mas aí a gente sabe, né? Tudo que é para todos, na verdade, acaba não sendo. Então, coloco aí que devam ter algumas desavenças, né? Graças ao bom Deus, unanimidade sempre é burra, né? Hoje temos aí o doutor Francisco Balestrin, no nosso episódio de número 145, médico gestor, especialista em administração hospitalar, presidente do Sindhosp e do Sebex, uma super trajetória dentro do mercado de saúde e que está aí hoje abrilhantando o Fala Doutores com a tua história. Fala, doutor Balestrin, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Me sinto até um pouco desapontado com essa sua apresentação, né? Não quero, nem queria de modo nenhum ser visto aí como uma celebridade, porque, na realidade, acho que todos nós fazemos aquilo que temos que fazer. Mas eu tenho, sim, uma trajetória dentro do setor de saúde que já fazem muitos anos, né? Dentro dessa perspectiva de tentar, de alguma forma, criar essa condição favorável, não só para nós profissionais de saúde, mas principalmente para quem é o objetivo do nosso dia a dia, que são os nossos clientes, os nossos pacientes e aqueles que, de alguma forma, dependem não só das políticas públicas, como também das políticas privadas de saúde. Vamos lá. Maravilha. Mestre, queria primeiro agradecer imensamente sempre a quem fez nossa conexão, grande Andréa Dumont, que é uma pessoa que me ajuda imensamente e tenho certeza que colabora muito com o Sebex aí e uma grande pupila do senhor, né? André é uma figura exemplar, ela é muito aguerrida, ela é a nossa presidente do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde no capítulo de Santa Catarina, mas é uma pessoa incansável, então ela realmente colabora com esse Brasil como um todo aí, de uma forma assim, muito clara e muito objetiva. É uma boa companhia para todos nós. Com certeza. E vamos lá, com o pé na porta, presidente, me conte, Sindhosp, o que é esse sindicato, como é que ele está hoje posicionado no mercado e o que vem trazendo aí de diferencial para toda a comunidade de saúde? Olha, o Sindhosp para mim também foi uma surpresa, né? Nunca na minha trajetória, digamos assim, associativa, eu tenho uma trajetória empresarial, uma trajetória técnica e acabei desenvolvendo uma trajetória associativa. Começou com a ANAP, né, Associação Nacional dos Hospitais Privados, dos quais eu fui um dos fundadores, fui presidente por 2 mandatos, tive a oportunidade de ir lá desenvolver algumas coisas que talvez hoje, de alguma forma, influenciem o mercado de saúde. Então, fui o criador do CONAP, que é o Congresso Nacional de Hospitais Privados, criador do chamado Observatório ANAP. As coisas todas foram feitas num momento muito empolgante, né? Que a saúde brasileira ela estava num ramp-up. É verdade que agora nós estamos num momento, digamos assim, flat, né? Uhum. E às vezes até de uma forma um pouco negativa, pelo menos se fala muito negativamente a respeito do setor, mas a minha vida associativa ela sempre foi, como o próprio nome diz, dentro de associações. Associação Nacional dos Hospitais Privados, o ICOS, que é o Instituto de Coalizão Saúde, que eu tive a oportunidade também em 2014, junto com o Antônio Brito, que hoje, coincidentemente, é o diretor executivo da ANAP, de estar criando. Naquela época ele era presidente da Interpharma. Depois o SEBEX, que é o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, que é uma tentativa de desenvolver uma liderança nova para o setor de saúde no nosso país. No fundo, a influência de um momento que eu tive na minha carreira, também associativa, quando eu fui presidente da Associação Mundial de Hospitais, né, a famosa IHF,
que, aliás, vai fazer um congresso mundial o ano que vem, aí no Rio de Janeiro, nessa foto sua aí, tão maravilhosa que tem aí nas suas Beleza. costas. Eu espero que o congresso aí seja um sucesso. E aí, há uns 3 anos atrás, eu havia terminado uma série das minhas atividades e fui chamado por colegas que eu já conhecia há muito tempo, colegas queridos, colegas que sempre foram assim do dia a dia do meu relacionamento. Na época, o presidente do Sindiótico, o Youssef, e o seu vice-presidente, que era o Ferrari, que me chamaram dizendo: olha, nós tivemos aqui, você sabe, uma mudança no modelo sindical no nosso país, né? Foi a famosa reforma sindical que foi feita em 2017, e com essa mudança as entidades sindicais elas estão fraquejando. Então é importante a gente tentar encontrar um novo modelo. Só vou voltar um pouquinho aí, porque era assim, ó. As entidades sindicais, elas são divididas em entidades sindicais patronais, que são aquelas que representam o empresariado, vamos assim, de um modo geral, os patrões, de um modo geral, os donos das instituições, de um modo geral, sejam eles hospitais, clínicas, laboratórios, ou sejam do setor industrial, do setor de negócios, seja ele qual for. E os sindicatos laborais, o sindicato dos trabalhadores. E esses sindicatos, claro, eles representam as classes dos trabalhadores. Existem os sindicatos de enfermeiros, sindicatos de técnicos auxiliares, sindicatos de médicos, ou seja, as mais variadas profissões que atuam dentro dos hospitais, e idem a mesma coisa para todos aqueles que atuam no mercado que não seja o mercado de saúde. Isso é um modelo antigo do nosso país, né, que vem desde da época do governo do Getúlio Vargas, que criou a famosa CLT, que todo mundo ouve falar, que é a consolidação das leis do trabalho, e também, naquele instante, desenvolveu ou criou esse modelo de relacionamento sindical, que era exatamente para colocar em contato, em negociação, aquelas partes que, de alguma coisa, envolviam o trabalho. De um lado, os patrões, de outro lado, os trabalhadores, né? Dentro de uma forma organizada, institucionalizada, e, digamos assim, onde houvesse paridade de forças. Porque quando você tem, por exemplo, um funcionário negociando com uma empresa, existe uma assimetria de forças aí muito grande. Então, se é um sindicato negociando com outro sindicato, você passa a ter uma assimetria um pouco melhor e, digamos, um equilíbrio melhor dessas forças que, de alguma forma, elas atuam, né, no mercado. Bem positivo. Isso acontece, por exemplo, nas agências também. As agências elas reguladoras, elas fazem isso, né? Uma ANS, por exemplo, ela regula esta relação entre as operadoras de plano de saúde, que são fortes, porque são grandes empresas, faturam bilhões, com o usuário comum, que pode ser eu, pode ser você, pode ser uma pequena empresa, pode ser uma grande empresa, mas sempre vai existir um desequilíbrio, né, econômico-financeiro. Por isso é importante ter uma agência, entre outras coisas. Então, esse sistema ele era financiado por contribuições, vou chamar assim, de compulsórias. Então, você tinha do lado sempre 3 contribuições. Uma contribuição que era a contribuição sindical, ou imposto sindical, que variava, né? Os patrões era um determinado valor anual, para os funcionários, normalmente, um salário anual. Depois você tinha, mas era obrigatório, todo mundo tinha que contribuir. Você tinha também as chamadas contribuições confederativas. Por que isso? Porque esse movimento sindical, agora eu sei, na época eu não sabia, ele é organizado da seguinte forma: você tem os sindicatos, e esses sindicatos, normalmente, eles representam conjuntos de empresas, o conjunto de sindicatos faz as federações, e o conjunto de federações faz as confederações. Então, são os sindicatos representantes de primeiro grau, as federações de segundo grau e as confederações de terceiro grau. Aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem o Sindi-Rio, que é um sindicato, você depois tem a FEERJ, que é a Federação de Hospitais do Estado de São Paulo, que reúne, né? Aqui em São Paulo é a FEUESP, Federação de Hospitais do Estado de São Paulo, e nós temos uma representação nacional,
que é a Confederação Nacional de Saúde. Então, da junção dos sindicatos, a cada 5 sindicatos você tem uma federação, e as federações elas representam fazem as confederações. Na área trabalhista, na área dos trabalhadores, você já tem as famosas centrais sindicais, que a gente ouve falar, né? Então, tem a CUT, você tem a UGT, você tem as mais variadas aí, né? Acho que são 4 ou 5 centrais sindicais. Tem a Força Sindical, também, que é uma outra muito famosa aí, que todo mundo vai falar. Então, esse desenho ele era financiado de uma forma compulsória. E todas as vezes que você fazia uma negociação, que a gente chama de CCTs, que são as discussões que são feitas, né, e que acabam redundando numa convenção coletiva de trabalho, você também lá, como você tem um sindicato negociando com outro, você tem uma prestação de serviço. E essa prestação de serviço também é cobrada, na época era cobrada de uma forma compulsória. O que aconteceu a partir de 2017? Entre outras mudanças, né, que não vem ao caso aqui, você passou a ter que essas contribuições que eram compulsórias passaram a ser contribuições voluntárias. Uhum. Ou seja, paga quem quer. Porém, as responsabilidades de negociação continuaram. O que aconteceu foi que, claro, as pessoas, né, faz parte digamos assim, do mindset das pessoas, já que elas podiam ter aquilo sem pagar, melhor é não pagar. Uhum. Isso trouxe uma debacle muito grande do sistema sindical, seja o sistema sindical dos trabalhadores, seja o sistema sindical dos patrões, né? Quem bate em Chico, bate em Francisco também. Então, o que aconteceu? Todos os sindicatos, as confederações, as federações ficaram muito enfraquecidas, muito distantes daquilo que elas poderiam fazer, então elas passaram a buscar outras alternativas de estruturação, de organização e até de financiamento. Foi nesse momento que eu fui convidado. Eu estou contando toda essa história, não só para que as pessoas elas entendam como é que é um movimento sindical, que eu mesmo não entendia quando eu vim para cá, né? Mas também porque para colocar aquilo que você disse, como é que eu vim parar aqui? Porque, na realidade, aqueles colegas que vieram falar comigo, que eu já os citei, eles queriam que você trouxesse para cá um modelo novo, modelo associativo, que só tem nessas entidades que você já passou, mas, de repente, se a gente conseguir trazer para dentro do sindicato um modelo associativo, a gente consegue, de alguma forma, criar um novo benchmark, um novo modelo nacional, inclusive. E é isso que vimos fazendo nos últimos 3 anos, né? Trouxe para cá toda essa habilidade, trouxemos algumas consultorias para nos ajudar a montar toda uma nova estrutura de governança corporativa. Hoje, o Sindiosp já tem exemplo de outras empresas ou de outros grupos, até da própria ANAP, que na época eu estava lá, tive a oportunidade de implantar, modelo onde você tem um conselho de administração e você tem uma estrutura absolutamente profissional fazendo a gestão, um CEO e toda a sua estrutura de gestão, gerentes e administradores, de profissionais técnicos, seja lá o que for. Por outro lado, você também tem toda uma mudança de ambiente. Nós mudamos de ambiente. A gente tinha 1.400 metros quadrados localizados no centro da cidade de São Paulo, num habitat absolutamente inviável, porque, infelizmente, o centro da cidade de São Paulo, nos últimos anos, ele não se desenvolveu adequadamente, então ficou uma região de muita pobreza, muita miséria, os prédios invadidos, então você não conseguia sequer ter atividades associativas lá. Trouxemos para uma região mais nobre da cidade, aqui do lado do Shopping Iguatemi, né? Uhum. Para quem conhece São Paulo, é um local bem adequado, até porque o que a gente queria era criar condições que a gente pudesse passar a influenciar o setor de saúde do estado de São Paulo. O Sindiosp, para que vocês saibam,
é o maior sindicato patronal da América Latina. São 51 mil CNPJs ligados a ele, dos quais 420 são hospitais, 1.800 são laboratórios e 1.700 são chamadas clínicas de longa permanência. E depois nós temos 41 mil clínicas, onde nessas clínicas a gente tem consultórios médicos, a gente tem clínicas de oftalmologia, por exemplo. Isso são associados ou contribuintes, Palestrinho? Na Esses realidade é o 50 mil. seguinte, os sindicatos, eles são diferentes. Os sindicatos, eles têm representados. Nós representamos essas instituições, quer elas queiram, quer elas não queiram. Na realidade, nós temos uma carta de representação sindical e todas as instituições dentro do CNER que estão dentro dessas nossas representações, nós representamos. Então, por exemplo, nós fazemos a negociação sindical para todos os hospitais, desde grandes hospitais, como, por exemplo, os hospitais da Rede Indoor, os hospitais do DASA, até os pequenos hospitais no interior do estado de São Paulo. Mesma coisa com os laboratórios, onde a gente representa o DASA, de novo, o Fleury, mas representa também os pequenos laboratórios localizados no interior do estado de São Paulo inteiro. Então, é uma oportunidade de você ter muito conhecimento do setor e tentar, de alguma forma, criar uma homogeneidade de conhecimentos, uma homogeneidade de condutas, para que você possa melhorar a qualidade assistencial como um todo, trazer as inovações tecnológicas que hoje a gente trabalha bastante para todas as instituições, trazer todas aquelas grandes discussões que fazem parte, que antigamente só as grandes instituições fariam, por exemplo, reforma tributária, né? Nós somos grandes players dessa discussão da reforma tributária. Participamos de todas as reuniões, fizemos eventos, tivemos em Brasília, participamos de várias coisas, ou seja, e posso dizer para você que nós, junto com todos os outros colegas de outras instituições que participaram, né, das grandes instituições, conseguimos esses avanços e esses sucessos que foram para o setor de saúde, onde, por exemplo, mesmo com o IVA ser implantado, nós vamos ter um desconto de 60% nas nossas atividades, e a gente pode conversar isso numa outra oportunidade. Por exemplo, participamos também das chamadas discussões em relação ao piso da enfermagem, que todos vocês sabem que é uma discussão premente que está acontecendo hoje no setor. Foi, a partir do ano passado, em agosto do ano passado, setembro, agosto do ano passado, foi promulgada uma lei, né, um projeto de lei que determinou um piso profissional para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem e para os auxiliares de enfermagem, parteiros. Aqui não vou entrar no mérito se nós somos a favor ou não, mas, claro, somos a favor de que o profissional ele tem que ganhar bem, ganhar mais, ganhar à vontade, mas, assim, não houve uma preocupação por parte de quem trabalhou esses projetos que se pensasse na grande diversidade que é o nosso país. Só para ilustrar, né? São Paulo, por exemplo, o impacto desse piso de enfermagem na massa salarial dos profissionais de enfermagem é em torno de 28%. Mas quando você fala com estados como, por exemplo, Maranhão, Acre, ou outros estados, esse impacto é acima de 100%, chegando a 120%, 130%, o que pode inviabilizar algumas instituições e, infelizmente, acaba inviabilizando empregos, né? Mas essa discussão está sendo feita, né? Algumas coisas estão sendo definidas, seja do ponto de vista do governo federal, dos governos estaduais e municipais, e do setor privado. Nesse instante agora, estamos num processo de negociação, né? No Brasil todo, com os sindicatos, exatamente com os sindicatos das categorias profissionais de enfermagem. E na questão da reforma, Balestrins, desculpa te interromper, mas na questão da reforma, de uma forma objetiva que você estava colocando agora, você, em nome do sindicato, está satisfeito com a negociação e com o que chegou para ser entregue, que foi entregue agora, esse mês, como resultado de reforma? É assim, ó, essa reforma tributária ela é muito complexa, né? Nós estamos mais ou menos assim, só olhando
a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é exatamente essa discussão do IVA, né? Uhum. Para quem não se lembra, nós vamos passar. Hoje nós temos um conjunto grande de impostos no nosso país, que pagamos esses impostos todos. Nós, do setor de saúde, principalmente do setor empresarial, pagamos os impostos federais, então, o PIS, COFINS e o IPI, né? Uhum. E pagamos os impostos municipais, existem os impostos municipais, que é o ICMS e o ISS. Setor de saúde, nós não pagamos o ICMS, mas quem nos vende paga, né? Uhum. As indústrias, as fábricas, os fornecedores, todos pagam. Então, para que nós fiquemos, teoricamente, com o mesmo nível de impostos, né? Hoje nós pagamos algo em torno de 10%. O setor de saúde paga 10%. Eu vou generalizar, tá? Ele paga entre 6,5% a 10%. Se você pegar uma série de resquícios tributários que existem em outras áreas, a gente pode pagar em torno de 10% a 12%. Se a gente passar para 25%, como eles querem, de cara, a gente vai aumentar quase 150% os nossos impostos, aquilo que a gente paga. Isso ia encarecer, né? Ou seja, ia encarecer os nossos serviços algo em torno de 12 a 14%. Ou seja, ia quase que inviabilizar o setor de saúde, Uhum. do ponto de vista da prestação privada de serviços. Então, nesse contexto, nós conseguimos uma vitória, porque a gente conseguiu um desconto de 60%, né? Então, nós não vamos pagar 25% se for 25%, que agora atualmente a Uhum. gente ouviu falar em 28%. Mas se for 25%, a gente vai estar pagando em torno de 14%, né? Que fica próximo daquilo que a gente paga. Nós, do Sindiosp, nós ainda continuamos, e estamos discutindo agora isso no Senado, que para nós, o ideal seria 70% de desconto, para que nós ficássemos exatamente neutros, 10% a 12%. Mas isso você sabe, é um processo de Lógico. discussão, né? Além disso, existe uma série de outras coisas nessa reforma tributária que vão depender muito de negociações que serão feitas agora entre os mais diversos níveis federativos, governo federal, governo estadual, governo municipal, né? Como é que eles vão fazer a distribuição desses recursos? Vai ter uma captação única? Como é que vai ser como é que esse sistema de repasse de impostos de um setor para o outro vai acontecer? Ou seja, tem muita coisa Uhum. ainda, né? Que me faz supor que até o final desse ano pode ser que a gente tenha o sistema aprovado também no Senado, e acho que ainda vamos, na minha opinião, pelo menos mais de 6 a 1 ano na discussão daquele como é que vai funcionar objetivamente esses impostos, porque não basta sair uma lei, né? Você tem que regulamentar essa lei, você diz como é que funciona. Então, é um processo, é um avanço, e não há dúvida nenhuma que isso é um avanço para o nosso país, porque a gente passa a ter um sistema que hoje é muito intrincado, muito complexo, muito difícil, e você passa a ter um sistema mais simples, mais razoável, e mais do que isso, em linha com os principais países do mundo, que são do mundo desenvolvido. Então, não tem por que nós estarmos tão distantes, né? Dos grandes países desenvolvidos do mundo, praticamente todos usam o IVA, menos os Estados Unidos, que tem um sistema próprio deles, que lá eles não têm um sistema federativo como nós temos aqui os outros países. Lá cada estado, né, por isso que é os Estados Uhum. Unidos da América, os estados são unidos e cada estado muitas vezes tem a sua própria legislação. Então, lá eles não têm esse sistema do IVA. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é favorável, é adequado, mas existe toda essa discussão ainda por ser feita e nós vamos continuar, que é nosso papel essa discussão, né? Para a Com gente tentar isso, fechar, de certa forma, esse grande capítulo aí do Sindirosp, então, esses teus 3 anos aí de aprendizado, como você colocou, você continua motivado e conseguindo contribuir aí com esse novo desafio. nós fizemos sim, e fizemos uma coisa muito legal nesses 2 últimos anos. Nós resolvemos, se toda a entidade, como uma entidade como a nossa,
a representatividade que nós temos, ela tem obrigação de ter um papel social. Ela tem obrigação de ser uma entidade cidadã. Então, nós achamos, e fizemos isso, que nós deveríamos fazer uma proposta de saúde para o Estado de São Paulo, principalmente levando em consideração as eleições do ano passado. Nós, desde o dia 22, começamos em junho de 21, durante 14 meses nós desenvolvemos uma proposta, nós trouxemos aqui no Sindióspito todos os candidatos a governador do Estado de São Paulo, né? O Tarcísio, que acabou ganhando, o doutor Geraldo Alckmin, que na época era candidato e hoje é o nosso vice-presidente, trouxemos o Haddad, também candidato a governador, trouxemos o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, então, também candidato, ou seja, o nosso, hoje, nosso ministro, hoje, de Portos, que também era candidato, ou seja, nós, com isso, nós trouxemos um conjunto muito grande de pessoas para conhecer o sindicato, debater saúde, e a gente conseguiu, com isso, mais do que isso que você disse, a gente conseguiu nos transformar no polo de discussão viva de saúde para o Estado de São Paulo. Então, hoje, é impossível se discutir saúde no Estado de São Paulo sem passar pelo Sindióspito. E mais, no período da pandemia, a cada 15 dias, nós fazíamos pesquisas em todos os nossos hospitais para saber a utilização de leitos, o nível de pacientes internados, materiais que faltavam, que não faltavam, e colocamos isso para a sociedade. Então, tivemos a oportunidade de ser também, assim, fontes de informação para a Globo, para a Record, para o Estado de São Paulo, para a Folha, para o jornal O Globo, para o Correio Brasiliense, ou seja, fornecíamos informações como uma entidade tem que fornecer. Então, e esperamos continuar assim, tá? E vocês estão todos visitados a vir aqui e conhecer o que é que a gente está fazendo. E me diz o negócio, agora um pouquinho de doutor Balestrin. Balestrin, você sai da cidadezinha pequena do interior de São Paulo, é isso mesmo? Para virar esse fenômeno que você é hoje? Essa primeira parte eu concordo, eu saí de uma cidade pequena, né? Eu sou de uma cidade chamada São João da Boa Vista. São João da Boa Vista é uma cidade... Continua sendo pequena? Continua tendo... Qual é a população de São João hoje? São João deve ter um torno de 120 mil habitantes. Hoje é uma cidade maior. Mas aqui, para os padrões de São Paulo, ela ainda é uma cidade de pequeno para médio porte, né? É claro que a gente tem cidade aqui também de 2, 3 mil habitantes. São Paulo tem 645 municípios. É um número muito grande de municípios, na minha opinião, às vezes desnecessário, né? Mas faz parte aí desse modelo federativo que nós temos no nosso país. São muitos municípios. São João ele fica praticamente na divisa com Minas Gerais, né? Perto de uma cidade que todo mundo conhece, chamada Poços de Caldas. Então, é uma cidade que tem assim de importante lá. Nasceu uma grande pianista, talvez a maior pianista brasileira, chamada Guiomar Novaes. Essa é a grande expressão da cidade de São João da Boa Vista, né? Que foi... Espera aí, doutor Balestrin também, poxa vida. Não. Tem muita gente lá. Mas São João é considerada, dizem, a segunda cidade mais clara do mundo, depois de Vladivostok, na Rússia. Eu não sei se é verdade, mas desde que eu nasci, eu ouvi isso daí. Então, eu acabo repetindo. E me diz um negócio, Balestrin, jornada, né? Toda de colégio público? Eu fiz colégios públicos, sim, colégios públicos e também privados, né? Fiz... Em São João? Não. Eu fui para Campinas, meus pais moravam em Campinas, né, que é uma cidade maior, uma cidade mais conhecida, uma cidade onde tem lá várias universidades. Com que idade que vocês mudam, Balestrin? Eu, na realidade, assim, nasci em São João da Boa Vista, mas os meus pais já moravam em Campinas. Então, a minha trajetória foi sempre uma trajetória das duas cidades, porque, na realidade, eu vi todas as férias, todos os períodos, eu ia para São João. Então, era como se a gente morasse, né, morasse nas duas cidades. Depois, eu fiz medicina, né, fiz fiz o colégio estadual Culto à Ciência, em Campinas,
colégio que, inclusive, estudou Santos Dumont, só por curiosidade, também, né? Opa! Fiz um colégio técnico, fiz eletrônica, olha que interessante, né? Na Unicamp, a Unicamp tem um colégio técnico de eletrônica chamado Cutuca, e de lá eu fui fazer medicina, né? Fiz medicina em Jundiaí, que é uma cidade que fica, escola antiga, agora é de São Paulo, né? E daí eu fui para São Seus Paulo. pais trabalhavam com o quê, Balestrinho? Meu pai era militar, policial militar, Aham. né? Era porque ambos já faleceram, e minha mãe era professora primária, né? Ambos em Campinas. Meu pai terminou como comandante lá do quartel de Campinas, da Polícia Militar de São Paulo, o 8º Batalhão Militar, e minha mãe terminou como diretora da escola que ela era professora, né? Bom, Irmãos, eu tenho uma irmã chamada Maria Rita, que mora em mais nova ou Campinas. mais velha que você? Mais nova que mora em Campinas. 3 anos mais nova que mora em Campinas, né? Tá, e não tinha médico próximo, não? Da onde que aparece o propósito da medicina aí de cuidar e melhorar a saúde do nosso país? Eu, eu, eu fui me envolvendo pela profissão, né? Tive muitos médicos na minha vida, né? Que cuidavam da minha saúde, principalmente quando eu era criança, e essas pessoas me deixaram uma certa admiração, assim, né? E isso, de alguma forma, num instante em que eu tive a oportunidade de fazer uma opção profissional, eu acabei, primeiro eu optei até por engenharia. Eu fiz um ano de Ah, é? engenharia, eu fiz um ano de engenharia na engenharia mecânica, né? Depois eu resolvi realmente que o meu negócio era medicina, fui fazer medicina, né? Eu fiz engenharia porque eu praticamente entrei direto quando eu fiz medicina, engenharia. Então, era aqueles caminhos que você vai e que você fala, bom, eu vou fazer isso aqui mesmo, né? Mas depois eu percebi que não era, e foi uma boa decisão. Mas você vê que ficou sempre esta coisa entre o gestor e o médico propriamente dito, né? Aquele que cuida como dizia São Lucas, aquele que cuida de almas, de corpos e de almas, né? Então, eu fiz medicina, vim para São Paulo, vim para o HC, vim fazer residência médica aqui, e Não, tive um peraí, essa é a período. minha maior dúvida, o Balestrinha. Você forma quando? Eu me formei em 1981. Formando em 81. Aí Isso, você me vai já para a área de gestão. administração e de É gestão, que era algo, interessante, né? hoje todo mundo fala disso, né? Mas na época que você É, foi, ninguém queria saber disso, né? ninguém Por que falava. diabos você foi se meter nisso, rapaz? É. Eu, na realidade, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que também me estimularam para isso, né? Eu, num determinado momento da minha vida, eu fui fazer projeto Rondon. Olha que coisa interessante. Fui para o Ceará e passei alguns meses lá, vendo como é que era a saúde das pessoas. Projeto Rondon, você atuava como médico. E fiquei assim muito decepcionado com a saúde, a ponta da saúde do nosso país, né? Uhum. As pessoas doentes, sem cuidado, sem gestão, sem organização, centros de saúde que não funcionavam, que a gente ia, frequentava. Falei, puxa vida, o que acontece, né? A gente tem o hospital universitário também, sempre com problemas, sempre faltando recursos, sempre com dificuldade, sempre com uma gestão inadequada, muito desperdício, com muitos recursos que não eram utilizados adequadamente. Isso foi formatando essa percepção minha que existiam muitos médicos, imagina, naquela época eu dizia que existiam muitos médicos, imagina hoje, né? Mas naquela época, assim, eu falava, olha, tem muitos pediatras, tem muitos clínicos, muitos ortopedistas, mas não tem gestores. Uhum. Então eu falei, bom, deixa eu fazer uma especialidade médica focada na gestão. E naquela época tinha sido criado há pouco tempo aqui no Brasil uma residência médica em gestão de saúde, né? Uhum. Que acho que até hoje é a única do Brasil ainda, que acontece dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo, ligada ao Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que se chama PROASA, né? Que era um programa conjunto entre
O HC, a Fundação Getúlio Vargas, a Faculdade de Medicina e a Fundação Kellogg. A Fundação Kellogg foi aquela mesmo dos sucrilhos, né? Foi uma grande incentivadora de gestão de saúde no nosso país e no mundo como um todo, principalmente na América Latina, porque, junto com isso, eles traziam o conceito de acreditação, de certificação, né? Que achavam que tudo o que você tinha que buscar era a questão da qualidade assistencial. E a qualidade assistencial ela dependia de 3 fatores: fator estrutural, processo e a medição dos resultados. E ainda é assim até hoje, né? Então, hoje, é verdade que no nosso país, quanto que nos Estados Unidos, 95% dos hospitais, vamos falar de hospitais, tem uma certificação, uma acreditação, tá? Né? Que lá é Joint Commission, que é mais importante. Aqui no nosso país, infelizmente, 5% só das instituições têm uma certificação. E olha que quando eu estava na ANAP, nós fizemos uma campanha muito grande, que eu acho que até aumentou isso, que a gente passou a estimular que para entrar dentro da ANAP, a instituição, o hospital tinha que ter certificação ou acreditação, seja ela ONA, seja ela canadense, seja ela JCI, que é americana. Mas, mesmo assim, a gente não tem ainda esse privilégio de ter uma visão de qualidade assistencial. É muito ruim isso, porque quando se fala de qualidade assistencial, na ponta, você não está só cuidando da qualidade do atendimento que está sendo dado. Na ponta, você também está olhando os processos, os desperdícios, aquilo que você faz uma boa gestão, aquilo que você tem que montar para que a instituição ela seja realmente uma instituição que possa atender e dar cuidado para as pessoas. Eu sempre, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Puxa, esses casos todos que acontecem em hospitais, e ultimamente a gente teve situações onde médicos praticavam os mais variados e inopinados atos, como estupros, utilização de pacientes, amputações de membros errados, cirurgias inadequadas, etc. Eu reafirmo, se nós tivéssemos no nosso país uma real intenção de que as instituições fossem certificadas e acreditadas, isso era muito mitigado. Não estou dizendo que ia desaparecer, porque não é isso. Mas você ia mitigar muito, porque todas as instituições teriam os seus protocolos, os seus profissionais bem formados, as suas instituições estruturadas e organizadas, os seus resultados medidos, porque isso seria importante para que as instituições públicas conquistassem os seus recursos financeiros vindos dos órgãos de financiamento, seja o governo federal, estadual, municipal, porque teriam que, em contrapartida, dar qualidade, e o setor privado, idem, né? As operadoras de plano de saúde, eu acho que elas falham quando elas não exigem que os seus prestadores de serviço de saúde tenham acreditação. Na realidade, infelizmente, no nosso país nós ainda não conseguimos ter uma visão clara de que qualidade significa economia também, né? A visão predominante aqui é que quando você dá muita qualidade, é muito caro, o que não é verdade, né? Sim. Você não tem correlação entre qualidade e preço, né? Preço mais alto, quero dizer, né? A qualidade, na realidade, ela impulsiona uma série de variáveis que podem, inclusive, fazer com que o preço final seja menor. Vou dar um pequeno exemplo. Uma instituição onde um paciente entra e acaba tendo uma infecção hospitalar, ele sai muito mais caro para quem vai pagar do que se ele tivesse entrado, pagado 1 ou 2 diárias e voltado para casa. E, às vezes, o que se olha não é o valor final da conta, o valor final da despesa. O que se olha, na realidade, é única e exclusivamente o valor da diária. É muito ruim isso, né? Mas não é a nossa discussão aqui, mas Não, eu fica um só tenho alerta aí. eu concordo totalmente contigo, Balestrinha. A minha clínica é uma clínica de pequeno porte aqui, a gente é ONA 2, e uma coisa que só me incomoda dentro desse processo, eu entendo que é complexo, é que para o prestador, principalmente de pequeno porte, como é meu caso, que vai para a qualidade,
a, a valorização e o reconhecimento pelo processo é muito pequeno. E acaba que a gente acaba que eu jogo um jogo que é desonesto, porque eu tenho muitos pares que não estão baseados em qualidade, então tem algumas formas aí não tão honestas, vamos colocar dessa forma, de ganhar o seu dinheiro, e acaba tendo um resultado muito melhor do que o meu, que naturalmente existe um custo pela implementação, pela execução de todo o processo de uma forma correta. Tem que acreditar. Eu acho que antes de qualquer coisa tem que ter o princípio da qualidade como um todo, como você bem falou. Mas é uma seara complicada, né? Não é uma seara simples, não. Acho que a gente tem que... Estamos caminhando, e é muito bacana ver pessoas como você aí que acreditam e passaram a vida inteira lutando por uma melhora do sistema, e acho muito bem para isso. O Balestrin, me diz um negócio, a gente caminhando aí para um desfecho, queria que você falasse um pouquinho do Sebex, queria falar como é que hoje aí... Eu queria que você tocasse num ponto específico, Balestrin, que é algo que eu acho que vocês vêm fazendo, e acho que tem 2 anos que vocês entregaram o último Atlas, né? Que é essa história do Atlas do Sebex para o sistema. É um material tão rico. E dá uma pincelada, o Balestrin, para quem não conhece, para quem pudesse associar ao Sebex, entendeu? O que o colégio está trazendo de benefício aí para a gente caminhar para um desfecho do nosso papo. O SEBEX é Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, né? O que você precisa quando você tem uma entidade que ela busca transformação social? Ela tem que fazer algumas coisas. Essa é a minha convicção, né? Claro que, além de ter os propósitos bem claros e bem definidos, que ela será uma entidade com características de civilidade, com características de buscar uma igualdade social mais adequada, com características de melhorar, né, o meio ambiente e a estrutura que ela está, né, a sociedade que ela está inserida. Ela precisa fazer algumas coisas no sentido de que ela realmente tenha esse papel. Eu fiz isso na NAP, fiz isso no ICOS, faço aqui no Sindiosp, que a primeira coisa é o seguinte: você tem que criar contatos entre as pessoas. Networking é fundamental. Um trabalho como esse que você está fazendo é um trabalho de networking, né? As pessoas têm que se conhecer, as pessoas têm que perceber quando é que elas podem estar presentes umas às outras, como é que elas podem se ajudar, como é que elas podem ser solidárias. Então, a primeira coisa que uma instituição tem que fazer é buscar esse networking entre os seus afiliados, entre os seus associados, entre os seus representados, seja lá o que for. Então, isso você faz através de encontros, de reuniões, de situações onde a gente, por exemplo, está fazendo o que está fazendo agora, né? O cume disso é quando você faz um congresso. Porque quando você faz um congresso, você, na realidade, você está trazendo não só a questão do networking, como você está trazendo conteúdo. É por isso que as entidades elas fazem os seus congressos, porque elas precisam trazer de tempos em tempos. Nós do SEBEX fazemos o nosso congresso a cada 2 anos. A gente precisa trazer novas motivações, novos trabalhos, novas discussões. E, além disso, ela precisa ter, e aí a terceira coisa, um reconhecimento através de pesquisas, de matérias que você, de alguma forma, possa colocar para fora. Então, por exemplo, na NAP, a gente tem o Observatório NAP. Uhum. Né? No ICOS, a gente também tem um anuário que apresenta aquilo que foi feito. E no SEBEX, a gente achou que a melhor forma de fazer era exatamente ter um anuário explicando para as pessoas o que é o executivo de saúde, como ele vive, onde ele trabalha, o que ele faz, no que ele está inserido, qual que é a formação dele, qual que é a diversidade dele, né? Nós somos um país com muita diversidade. E se nós não tivermos gestores também que compreendam e que atuem dentro dessa diversidade, as nossas instituições vão ser instituições pobres, do ponto de vista de visão de sociedade.
Então, é importante que a gente conheça isso também. Então, coincidentemente, o Atlas CBEX, nesse instante, está no ar, né? Quem quiser, ou seja, nós estamos exatamente fazendo a coleta dos dados para esse ano, já estamos, acho que quase 1.000 já contribuições, e é só entrar lá no site Já respondi, pô. né? Lá entrar, pronto, né? Entrar no site do SEBEX, que é sebex.org.br, .com, Sebex, www.sebex.com.br, né? E aí a gente o Atlas está indo, né? Então, logo, logo, nós vamos ter uma visão clara, né? Quantos por cento nós temos formação superior, quantos fizeram doutorado, quantos fizeram mestrado, quantos são negros, quantos são índios, quantos são brancos, quantos são homens, quantos são mulheres, né? Quais são as práticas, inclusive, de diversidade que tem dentro das empresas. Vai ser muito interessante. Eu acho que ele assim é muito rico, né? E dentro do SEBEX a gente procura sempre trazer situações e novidades para fazer com que o executivo de saúde ele se transforme. Ele precisa deixar de ser o administrador hospitalar, o administrador de clínica, o administrador público, para ser o gestor, o líder de saúde. O Brasil precisa de lideranças no setor de saúde, como atividades como essa que você faz. Você está exercendo uma atividade de liderança, né? E isso é só assim que nós vamos mudar o perfil do nosso país, principalmente na área de saúde. Quando nós tivermos novas pessoas, com novas visões, mas mais do que novas visões, visões muito parecidas, por isso que a gente precisa ter um conjunto de ideias e de ideais, por isso que temos os capítulos, para que a gente possa, de alguma forma, não homogeneizar conceitos, mas que pelo menos as pessoas tenham uma visão mais ou menos parecida com o setor de saúde. Cada um pode ter as suas visões pessoais ou impressões técnicas ou ideológicas claras, né? Mas é importante que todos, de alguma forma, tenham esse aspecto da liderança dentro de si e que gostem, né, de fazer o que estão fazendo. Isso é fundamental, né? O gestor de saúde, ele, muitas vezes, por ser um profissional que ele entra dentro de uma discussão, que é a discussão da governança, né? Muitas vezes ele tem um impacto no setor técnico. Então, você tem, de um lado, a governança corporativa, de outro lado, a governança clínica. Nós precisamos, enquanto líderes, fazer com que essas governanças andem juntas, uma buscando a eficiência operacional e a outra a efetividade, a eficácia institucional. É isso que a gente vai conseguir com grupos como esse. Além do que, nós vamos poder, com o tempo, né, ser empoderados. E mais do que isso, com o empoderamento, a gente consegue, de alguma forma, criar condições para liderar o setor de saúde. Mais para frente, alguém pode ser um secretário de saúde, um secretário municipal, trabalhar dentro do Ministério da Saúde, trabalhar dentro de uma agência, ou se trabalhar dentro de uma empresa farmacêutica grande que possa atuar, trabalhar dentro de associações que possam mudar, que não tem interesse político, mas as associações elas são institucionais. Isso é que é legal, né? É trazer isso aí. Presidente, maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Eu tenho aqui, ó, olha, eu vou te falar aqui, ó, lembranças aqui que eu tenho aqui, ó, Adriano Londres, Evandro Tinoco, Raikol lá de Goiânia, Marileia, que eu gravei agora lá de Salvador, Paulinha Matheus, que eu gravei há pouco tempo. Todo mundo falou que eu tinha que te trazer aqui para conversar, que estava faltando, que eu estava demorando demais para te trazer aqui, e foi uma baita de uma honra aí passar essa hora contigo, aprender um pouquinho dessa tua jornada. Obrigado por tudo que você faz aí pela gente e pelo sistema. E faz tuas considerações finais e dizer que foi uma baita de uma honra ter você participando aqui do canal, Balestrinho. Bom, primeiro, obrigado por essas referências aí que você falou. São todos amigos, então, de amigos a gente só espera coisas boas como essa mesmo, né? Segundo, é lembrar também, já que você não me perguntou, que eu também tenho uma atividade empresarial no setor de saúde, né? Eu sou sócio de 2 hospitais na cidade de Curitiba, né?
ainda exerço a atividade de diretor médico dessas instituições, então, Ah, não sabia disso, não? também trabalho. Eu também trabalho, né? Isso é bem interessante para que eu também conheça instituições, etc., né? E saiba o que está acontecendo no dia a dia. E aí eu vou deixar uma mensagem final que, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, por que eu faço essas coisas, né? Acho que, às vezes, as pessoas falam, pô, vai tomar conta do seu negócio, deixa isso daí, né? É porque, assim, tem duas coisas na vida, né? Que são as relações que mantêm os homens e as mulheres juntos, né? São as chamadas relações comerciais ou empresariais, que são aquelas relações onde você dá sempre algo em troca de algo, Uhum. ou recebe algo em troca de algo. É uma mera relação comercial, mas é importante, é eficaz e faz com que a sociedade ela fique amalgamada, né? E existem as outras relações, que eu vou chamar assim, que são as relações sentimentais, de sentimento, ou paixão, né? Vontade de servir, seja o que for. E são aquelas relações onde você dá tudo em troca de nada. É exatamente isso que faz com que nós, seres humanos, possamos nos equilibrar nisso, né? Nesse pêndulo. Às vezes fazendo tudo em troca de nada e às vezes fazendo algo em troca de algo. E assim a gente consegue alçar o nosso percurso. Obrigado, viu, Ricardo, pela oportunidade. Nada, a honra foi toda nossa. Pessoal, até terça-feira que vem. Fica com Deus. É.